Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui na nossa live, dá um tempinho para as pessoas irem entrando. Chamando aqui a Cíntia Lima, que vai fazer hoje a nossa live, né, sobre hipnose. Ó, minha linda, Tudo bom? tudo bom? E você? Tudo. Quando a gente entra em duas assim, corta uma parte da Pois é, cabeça, aí a né? gente tem que ir ajeitando. Tem que ficar arrumando tudo aqui. E aí, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bom, obrigada, viu, de você Obrigada a ter você. aceitado o Muito bom. convite da gente falar de um tema tão legal e um tema que as pessoas têm assim, né? Não sabe se gosta, se fica com medo, porque acho que ainda tem tantas coisas que as pessoas não sabem sobre esses temas, né? E que É, são muito legais, que pode ajudar bastante, né? eu costumo brincar que é muito mito, né? Muito, como um monte de coisa, né? É. Tem tantos mitos e tantas ferramentas aí que podem ajudar a gente e as pessoas ficam com medo, né? Mas enfim, eu queria que você se apresentasse um pouco, Obrigada. de falar, né, com que você trabalha, que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Eu sei que você é psicóloga clínica, trabalha com hipnose, com regressão, mas fala um pouquinho. Aí a gente entra nos temas. Eu fiz aqui uma colinha de coisas para perguntar para você, porque eu não entendo nada de hipnose e de regressão. Eu já fiz regressão um tempo, gostei muito, o resultado foi muito positivo, mas aí eu quero, hoje é a sua praia, hoje você vai falar sobre É tudo tão, isso é tão daí. gostoso quando a gente pode trocar, né? Nossa, Porque é uma eu, delícia. poxa, quando você foi no cuidando também, que eu aprendi pra caramba também, eu acho que cada um unindo os conhecimentos, a gente pode, né, os profissionais Sim, diferentes com os seus olhares diferentes, o quanto que a aham, gente pode aprender uns com os outros, né? com Então, certeza. queria te É agradecer em primeiro agregar, né? lugar, né? Queria te agradecer pelo convite, Imagina, imagina, eu que pela agradeço. disponibilidade e assim, muito legal estar aqui. Que ótimo, fico muito E feliz mesmo. assim, eu trabalho com a minha formação partiu da hipnose ericksoniana Uhum. e da O hipnose nome é bonito, né, regressiva. Cíntia? Pois é, É pomposo o nome, né? gigante, né? Da É, onde que hipnose vem, né? ericksoniana, nossa. Aham. Então, vem, na verdade, assim, então, coloca-se esse nome para diferenciar, porque todo mundo conhece aquela hipnose meio que show, né? Que todo mundo vai lá na televisão. Então, para ficar uma coisa mais específica, porque vem do Milton Erickson. Tá. Então, vem, Ah, na entendi. verdade, Tá. então por isso que é hipnose ericksoniana. Aham. E trabalho com a regressão de memórias, né? Que também Sim. muita gente às vezes intitula como regressão para outras vidas, essas coisas assim. Uhum. E então essa é a minha base de formação. Depois, a partir disso, eu fui fazendo outras formações, sempre com esse olhar de que em algum ponto as coisas não funcionaram bem. Sim. A partir Uhum. daí houve uma marca nessa pessoa, nessa Aham. memória, nesse ser humano, Um trauma, né? um trauma, e a partir Uhum. disso essa pessoa passa a desenvolver o que eu chamo de sintomas, que são as Uhum. queixas. Sim. Então, esse olhar, sempre eu falo, o olhar da hipnose regressiva, da hipnose ericksoniana, a gente sempre tem um olhar permeando que tudo tem uma causa e efeito. Uhum. Então, Sim. é você focar na pessoa que está ali diante de você e compreender aonde estão as possíveis causas. E todos nós, hoje em dia, temos algum tipo de trauma, né? Que pode ter vindo desde a da barriga da mãe, né? Na infância, adolescência, enfim, ou de outras vidas, Pois é. Ó, então, né? e E eu que digo a que gente assim, não sabe. independente da crença, né? Independente do que eu Sim. acredito. Eu atendo muita gente que não acredita. E tudo Aham. bem, porque realmente não é uma coisa que possa ser provada matematicamente. Então, é assim, se é memória de outras vidas, se é uma memória genética, se é uma memória Uhum. transgeracional, ou Sim. inconsciente coletivo, como diria o Jung, né? Memórias Uhum. ali compondo, né, esse inconsciente coletivo. Uhum. O Não fato é importa, que não então importa.
a nossa base primordial é que nós temos 2 hemisférios cerebrais. E que esses hemisférios cerebrais funcionando em descompasso, quando eles não estão sintonizados legal, de uma forma legal, começa a surgir os sintomas. Sim. Né? Então, tanto a hipnose ericksoniana quanto a hipnose regressiva, a gente atua no hemisfério direito, no hemisfério emocional, que é o hemisfério simbólico. Então, a gente brinca que é como se ele contasse historinhas pra gente. Se as E nem sempre historinhas... as historinhas são boas, né? Normalmente não. Se as historinhas, né? Se as historinhas são efetivamente do jeito que aconteceram lá atrás, ou não, mas o fato é que você reorganizando essa história que aparece, a pessoa desmonta o sintoma por si mesmo, né? Então isso é fantástico. Porque muita coisa pode ser fantasia da nossa cabeça também, né? De passar por algumas coisas e ficar e colocar aquilo como uma coisa certa e de não querer sair daquele padrão, né? Então, o que a gente diz dentro da regressão é que a gente não fala que a gente não quer, a gente fala que é como se o cérebro tivesse travado. Então, essa é uma linguagem bem específica, assim. Então, eu gosto muito de comparar como se fosse um LP, lá de antigamente. Tem um risquinho no LP e a gente coloca para tocar na antiga vitrola. E aí, toda vez que você passar por algo similar na tua vida, algo parecido com aquilo, então essa vitrola vai, naquele risco, ela vai pular e vai voltar exatamente a mesma resposta. Você não consegue fazer diferente. Por mais que racionalmente você tente, emocionalmente você não consegue. E aí tem o descompasso entre os hemisférios. Então, a gente trabalhando... Então, e ouvindo você falar da constelação, é muito interessante porque muitas vezes, simbolicamente, a gente pode imaginar até que está fazendo uma constelação. A gente pode imaginar até que está conversando com o pai, um pai às vezes falecido, às vezes com o avô, para que tenha esse acerto entre as partes, que tenha essa conversa entre as partes, e que a pessoa resolva essa questão internamente. E normalmente o resultado é muito, muito, muito satisfatório e muito, muito mais rápido, né? Que bom que nós temos várias terapias, né, para as pessoas né, olharem e se identificarem com algumas delas, né? O que eu já falei em outras lives, nem todo mundo gosta de constelação, nem todo mundo gosta de hipnose, nem todo mundo gosta de reiki, enfim. Né? Graças a Deus a gente tem vários tipos de tratamentos e que a pessoa pode olhar para algum tipo que específico com ela, que se identifica, para poder fazer uma cura de alguma maneira. E às vezes fazer uma caminhada, eu digo até fazer uma caminhada por um tempo, né? Então você faz um processo terapêutico, um processo que você se cuida ali naquele assunto, aí passa um tempo depois da sua vida e você experimenta outro processo terapêutico, porque vai ampliando o teu olhar, né? Então, diferentes profissionais e vão ampliando o seu olhar. Ao invés de se fechar, não, só esta linha serve, só desta forma funciona. Na verdade, isso todas já as foi, terapias né? são legais, né? Eu tenho vontade de fazer todas, assim, né? Passar por todas. Falar, poxa, essa daqui me ajudou no caso, a outra em outro, e assim, vai indo, né? Ô, Cíntia, e assim, para que serve a hipnose? Então, a hipnose, ela é utilizada nas mais diferentes queixas. Você pode usar a hipnose, seja até para uma analgesia. Então, médicos, dentistas, eles são aptos também a aplicar a hipnose nesse sentido. Então, ao invés de você usar uma quantidade enorme, às vezes, inclusive na França, na Alemanha, eles têm, inclusive, diminuído o número de anestésico, a anestesia necessária para a cirurgia, tipo 70% a menos da dose. Nossa, é bastante. Em que o anestesista fica dando comandos hipnóticos para aquela pessoa durante a cirurgia,
E aplica-se muito menos, é necessário uma droga muito menor quantidade para que tenha um efeito excelente. Então, a recuperação é muito melhor depois, a pessoa não tem tanto sangramento. Então, é excelente nesse sentido. Dentista, muitas pessoas que têm medo de agulha, vai no dentista que aplica hipnose, faz analgesia. Eu já tive casos, por exemplo, eu já tive pessoas que queriam fazer parto normal e evitar a todo custo a anestesia. Então, eu fiz a preparação durante toda a gestação, ressignificando a dor, porque a dor tem um componente emocional, né? Gigantesco. Então, você vai ressignificando a dor e comparando a dor com outras coisas. E o parto dela, era o primeiro parto, foi excelente. Ela fez em 6 horas e só tomou anestesia no último instante. Então, e ela disse que foi a melhor das sensações. Olha, então, e tem muita gente que não muita conhece coisa. isso, né? Esse Pois tipo de cuidado. De aplicação. De aplicação, A gente acha só que hipnose é para você ir lá, o outro fica te hipnotizando, não sabe para quê, né? Muita gente se fala, imagina você hipnotizado, sei lá se eu vou voltar desse negócio. Então, por isso que eu achei muito comum, falar. sabia? Então, eu ouço bastante disso. Será? E se eu fizer regressão? E se eu não voltar? Falei, como assim não voltar? Né? Claro que você não vai fazer com qualquer um aí que você não conhece. Eu costumo brincar, eu falo assim, ó, a porta do meu consultório, eu garanto para você que eu não vou abrir de jeito nenhum. Então, para onde você imagina que você vai voltar. Você vai ter que sair por aquela porta. Então, fica tranquilo. Então, mas é como é lidado, né, o assunto. Então, as pessoas ficam meio assim, se alguém me hipnotizar, eu vou falar coisas que eu não quero. Né? Tem muito disso, né? Vai ficar sabendo de tudo da minha vida. Então, tem muitos rótulos aí que não são verdadeiros. Tem esse mito, né, de que a hipnose tem que ser uma hipnose profunda. E aí a gente vê essas hipnoses de palco, que a gente diz, as hipnoses show, que são exatamente isso. Então, come uma cebola pensando que é uma maçã. Ou então o cara vai lá, fala alguma coisa no seu ouvido e você cai. Isso acontece? Acontece. É fato? É. Mas isso é com 3, 4% da população que é suscetível a esse tipo de transe hipnótico. Então, a grande maioria da população não é isso. Não é capaz de entrar nesse transe hipnótico. Até porque o efeito desse transe é muito transitório, é muito pouco. Então, por mais que você dê um comando para a pessoa, a partir de hoje você não vai fumar mais. Funciona? Com um percentual baixo da população, pode até funcionar. Mas o cérebro, se ele tem um porquê, ele ter adquirido o hábito de fumar, com o tempo aquele comando cai. Então isso não promove a cura, isso não promove o autoconhecimento. Entendi. Então essa hipnose show é só palco mesmo. Então, quando a pessoa... Eu falo, às vezes a pessoa não precisa ser colocada deitada, de olhos fechados, para a gente provocar uma hipnose, porque a hipnose nada mais é do que você estar em contato com você mesma. É você ter a capacidade de... você duplica a sua atenção. Então, ao mesmo tempo em que a pessoa está conectada com a minha voz, ela começa a observar o mundo interno. E a gente faz isso naturalmente no nosso dia a dia. Você está dirigindo e está falando no telefone. Você está cozinhando e está dando conta de alguma outra coisa. A gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Que a hipnose vem, a hipnose ericksoniana vem para aproveitar essa capacidade nossa de prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Então, é focar a atenção dentro de si. Porque dentro... Fazer sozinho, então, você tem que, olha, batalhar muito, né? Ô, Cíntia, mas tem pessoas que chegam no seu consultório para fazer hipnose ou regressão e ficam, assim, tão nervosos ou, assim, com medo do que vai acontecer, que não consegue ser hipnotizado, que não consegue entrar no processo de regressão? Então, para fazer uma regressão de memória, normalmente leva um tempo. Eu falo que o principal da hipnose, assim, a nossa base é o vínculo.
Tá. Então, eu preciso de um vínculo muito bem estabelecido. Uhum. Então, eu parto, para a pessoa poder mergulhar dentro dela, eu preciso observar muito como a pessoa funciona, quais os Uhum. canais que ela se comunica, se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sensorial, se ela é sinestésica. Então, e você começa a entrar dentro da realidade daquela pessoa, Uhum. para que Então, não é a depois... primeira sessão que você já faz isso. Não, e tem muita gente, você sabe que tem muita gente que às Ok. vezes liga ou pergunta, né? Ah, quantas sessões são necessárias? Eu nunca sei. Uhum. Porque não dá para precisar. O que dá para a gente dizer é que eu não faço isso da pessoa chegou, eu tenho curiosidade de fazer regressão para ver como funciona. Uhum. Não é esse o ponto. Então, a regressão de memória, a hipnose, são terapias focadas no resultado. A pessoa tem que vir com uma queixa. Tá. Não é só chegar para ser hipnotizado. E quem está sendo hipnotizado perde a noção das coisas que estão acontecendo, Não, né? Como se não. fosse assim, fica realmente inconsciente, não sei de nada, e acorda. O que foi que eu falei, né? Eu falei alguma coisa que não deveria, sei lá. É Não assim é, que funciona, não? não é. Então, assim, a pessoa, às vezes, eu coloco a pessoa deitada. Então, quem já fez yoga, quem já fez meditação, eu falo, é muito similar. Então, Uhum. no meu consultório, eu tenho uma caminha, eu ponho a pessoa deitada e é um estado de relaxamento, em que você vai perceber bem o corpo, e aí eu Uhum. vou contar historinhas. Tem pessoas que dormem, ou têm a sensação que estão dormindo. Tem Sim. as pessoas que não tem as pessoas tem pessoas que falam não escutei nada do que você falou. E tem pessoas que escutam absolutamente tudo que eu disse. Uhum. Vai de cada um. Não importa, porque Uhum. o importante não é o que o consciente está percebendo, mas é a comunicação que eu estou intencionando semear dentro do inconsciente da pessoa. Por isso que Uhum. vem o nome também do meu Instagram, que é o Cuidando do Seu Jardim Interno, que é essa ideia de semear dentro da pessoa boas sementes, para que esse Uhum. jardim floresça, para que esse jardim fique gostoso da pessoa ficar ali dentro, né? Que é esse ambiente interno. E ela vai mudando um pouco os pensamentos, os padrões, as crenças, né? E Que muitas vezes são, é pouco a pouco. Então, às sim. vezes, assim, às vezes a pessoa não consegue identificar que com aquele exercício ela teve este ganho. Uhum. Mas o que você vai percebendo é que o sistema todo dela eu digo que é como se estivesse descongestionando o raciocínio. Ela começa a enxergar aquelas questões por outros ângulos. E daqui a pouco ela diz para você, nossa, tô convivendo melhor com o meu chefe. Nossa, não brigo mais com o meu filho. Mas por quê? Uhum. Mas da onde? Então, a Sim. hipnose tem isso dessa sutileza, de você É, ir tratando de uma forma sutil. Então, não tem esse tipo de agressividade em que a pessoa vai se entregar. uhum. Absolutamente, nem é, né? Porque nem é esse o foco. E Então, senão ela fica perdida, né? Volta com tudo diferente e não consegue dar conta de fazer todas as mudanças, né? muitas vezes a pessoa, ela tá de olho aberto, conversando comigo normalmente. Uhum. E eu Olha, percebo, porque a gente tem uma variação de atenção, do mesmo jeito que a uhum. gente tem ciclos durante o sono, de aproximadamente 1 hora e meia, a gente tem Uhum. também durante o dia esta variação de 1 hora e meia, mais ou menos, de níveis de atenção. Tá. Então, durante a sessão, eu vou conversando, conversando, conversando. E quando eu percebo que esta pessoa está entrando num nível de que ela está muito concentrada dentro dela e que ela já está acompanhando o meu raciocínio e que ela está pronta, aí esse é o momento de eu entrar com o exercício. Às vezes eu não preciso nem colocar a pessoa deitada, então eu posso falar de um modo hipnótico. Sim. E ela vai assimilando, vai trazendo. É o jeito de se comunicar, na verdade é um jeito de se Uhum. comunicar. A PNL, Programação Neurolinguística, É. nasce da hipnose ericksoniana. É porque tem muita coisa similar aí, né? Muita coisa usada. Porque Por isso que eu falo O Milton Erickson, ele é o pai desse tipo de hipnose sutil, dessa hipnose leve hipnose em que você semeia. Uhum. E ele tinha os discípulos, entre eles os pais da PNL. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra.
né? Vão dando outros nomes, vão aprimorando um pouco Isso, mais, mudando algumas coisas. isso. E às vezes E, pegando um nicho, né? Pega um nicho específico. Então, Milton Erickson tinha um jeito de se comunicar. A PNL vai pelo jeito de se comunicar. O outro seguidor, que era o Rossi, ele foi pela comunicação mente-corpo, a psicobiologia. Então, ele se especifica nisso. Então, é uma área gigantesca de estudo, né? e a gente estuda muito pouco, né, do nosso consciente, né? Muito pouco. A gente faz tanta coisa errada com esse pouco que a gente tem, né, com os pensamentos, com as crenças, tudo que a gente vai trazendo desde a infância. E chega uma hora que a gente quer colocar tudo para fora, resolver tudo. E quando acho que a gente vai despertando, você quer fazer tudo de uma vez, né? Então quer ir lá fazer a hipnose, a regressão e já quer sair de lá Tudo ao com mesmo tudo tempo junto, resolvido. misturado. Não adianta. É o que eu falo, as pessoas fazem constelação com gente, é muita calma, né? Porque você sai com muitas informações dali e nem sempre as informações são fáceis da gente colocar em prática, né? E a regressão, a hipnose deve ser a mesma coisa. Eu me trato com homeopatia, né? Uhum. E quando eu me trato, a gente tem que. Você vai usando vários tipos de homeopatia para tratar determinado aspecto. Uhum. E aí, quando eu dou pro meu pequenininho, é pá, puf. E aí eu vou para ela, escuta, mas por que com ele é tão rápido? Ah, Cíntia, ele não tem nada acumulado. O problema do adulto é que ele acumula 500 coisas e acha que depois que em uma, duas, três consultas vai resolver a vida. Então, não é assim que funciona. Tudo é um processo. É um processo de crescimento, é um processo de autoconhecimento, né? Sim, com E nós, certeza. profissionais dessa área, a gente funciona para ajudar a pessoa, mas para a pessoa se conhecer. A E gente não tem que ter tem a muita solução. paciência, né, Cíntia, para resolver as coisas. Porque senão vem o inconsciente de novo fazendo tudo errado, né? Que ele é tão maior do que o consciente que aí tudo aquilo de ruim vem transbordando. Aí vai falar que não deu certo a hipnose, a constelação, né, a regressão, ou sei lá, qualquer barras, qualquer outro tipo de tratamento, né? Porque não se permite, né? E assim, né? O autoconhecimento, ele é em movimento helicoidal, né? Então, ele vai permeando a mesma questão e vai abrindo uma helicoidal cada vez maior, cada vez mais ampla, né? Como se fossem balõezinhos cada vez mais amplos. Então, na vida da gente, a gente, às vezes, lá quando novo, você já tem uma questão pequenininha. E deixa passar. Ah, eu era muito tímido desde pequeno. Ninguém deu bola. Aí eu chego na adolescência, eu não consigo arrumar namorada. Sim. Ah, tudo bem. Aí vai passar na faculdade. Ah, eu era aquele que não falava com ninguém. E tudo bem. E daqui a pouco vai para o trabalho. Então, são várias. Na verdade, é a mesma característica que foi marcando e permeando a vida desta pessoa ao longo do tempo. E foi deixando passar, né? E vai deixando passar. Então, o raciocínio da regressão é ir ao ponto-chave. Tá. O que aconteceu lá atrás que te marcou para isso. Mas muitas vezes você não consegue chegar de primeira. Às vezes você vai cair direto numa memória da... Ah, eu lembro na adolescência quando eu levei o primeiro fora da minha namorada. E aí você melhora um tanto daquela memória. Aí a psique, o inconsciente, fica mais fortalecido. E dá conta de pegar questões mais antigas. E você entra com uma outra regressão. E aí você vai fazer outra asepsia, outra reorganização. Então não é um milagre, né? Eu falo, eu não sou mágica. Gente, não existe milagre, né? E você faz a sua parte, até onde você consegue ir, né? A partir dali é com o outro, né? Ele precisa ter a percepção, a vontade, a paciência de poder parar e olhar para isso, né? Com amor e falar, poxa, eu preciso me cuidar, né? Eu estou trazendo tantas coisas e se percebe que está repetindo, né? O que é que eu estou trazendo disso? Então, o problema não é com o outro, o problema é aqui. Muitas vezes a gente só põe a culpa no outro, né? Que é mais Eu acho fácil, que né? a maioria, né? A maioria das vezes a gente faz isso. É muito difícil, né? É muito difícil você dizer o que eu fiz ou o que eu estou fazendo, né?
O que eu tenho feito para acontecer isso na minha vida? É um processo mesmo, né? Sim, por isso que eu falo, tem que ter muita força de vontade para querer mudar, né? Para fazer essas transformações na nossa vida. E quanto mais tempo né, a gente demora, acho que vai ficando mais difícil, porque a gente vai trazendo sim. problemas, mais crenças, mais... E aí, para você se libertar de tudo isso, só por Jesus mesmo. Quando você faz sessão, por exemplo, eu adoro pegar, por exemplo, criança, que é 1, 2 sessões. Você faz 1, 2 sessões com a criança, você fala naquela linguagem de faz de conta, e brinca, e vai, vamos fazer de conta, aconteceu assim, aconteceu assado e tal. Você reorganiza, pum, acabou o sintoma. Ai, É muito rápido, é muito rápido. Porque ela não fica, a criança ela já fica nesse hemisfério emocional praticamente o tempo inteiro. Então, você entrando é muito rápido. O problema eu digo que o problema é a metade do caminho, a meia-idade, que questiona muito mais. Os mais idosos também é muito tranquilo. Porque é quase como se eles tivessem uma urgência muito grande. Entendi. Preciso resolver isso muito rápido. Eu já tive, por exemplo, o caso de um senhor, ele tinha uma queixa recorrente do intestino muito preso, e nos últimos, sei lá, 6 meses, 8 meses, ele tinha que ir de tempos em tempos ao hospital fazer procedimento para conseguir esvaziar o intestino. E ele tinha uma viagem internacional marcada para dali alguns dias. E aí a filha me ligou, escuta, tem jeito, só que tem que ser rápido. É para ontem, né? Só que tem que ser rápido. Falei, bom, traz ele e vamos ver uma conversa, o que acontece. Sim. Eu fiz uma sessão com ele de 1h30, mais ou menos. A gente conversou. Ele me contou um pouco sobre a história de vida dele e o que ele estava acontecendo. E aí eu fui percebendo que o intestino, o que é o intestino quando não funciona? Normalmente a pessoa guarda muitas coisas. E eu fui percebendo que na história de vida dele, ele tinha muitas coisas que ele guardava. Mágoa, tristeza, desespero. Tinha tido muitas queixas. E aí eu fui permeando durante a sessão e fui conversando com ele. Quando às vezes a gente guarda coisas que são desnecessárias e que às vezes a gente precisa colocar o lixo para fora. E aí você vai conversando, e você vai conversando, você vai conversando. Naquele dia ele chegou na casa dele e o intestino dele funcionou. Nossa. Olha, e daí em diante, nunca mais. Isso já faz uns 5, 6 anos. Eu nunca mais o vi de novo. Foi uma única sessão. E tá tudo certo desde eu tenho contato com a filha, tudo certo. Fez a viagem, ficou 6 meses, visitou todos os parentes que tinha que visitar e ficou ótimo. Porque ele tinha uma urgência, ele estava absolutamente aberto, um senhorzinho bem idoso. E assim, ou resolvo ou resolvo. Tem, né, outra opção. E foi um caso muito, muito legal. E criança também é fantástico, né? Criança vem, às vezes, com as queixas mais variadas. Você faz uma, duas sessões e, puxa vida, é tão bom, é tão gostoso, porque às vezes a criança vai levando a pecha, né? Vai levando o rótulo. Ele é bagunceiro, ele faz isso, ele é desobediente. Mas o que está por trás disso? E você pode cuidar de vícios com hipnose, com regressão. Qual que é a diferença entre hipnose e regressão de memória? Então, a hipnose não necessariamente é uma regressão de memória. A hipnose é você entrar em contato com você. Você mergulhar nesse mundo interno e eu vou conversar e eu vou te propor exercícios e eu vou te propor um raciocínio de uma forma metafórica, através de histórias. Então, às vezes nós vamos conversando sobre coisas do seu dia a dia e eu vou contar uma metáfora, eu vou contar um exemplo da minha vida, eu vou contar coisas que eu li, eu vou contar coisas que eu assisti e o meu intuito, eu estou dando semente, eu estou dando adubo para o teu inconsciente ter diferentes alternativas dentro dele, sem eu te dizer, isso aí que você está fazendo está errado, tá? Você tem que fazer diferente.
Porque é isso, então assim, se eu conscientemente bater de frente com o consciente do outro que tá ali para guardá-lo, ele vai levantar uma Aham. barreira, que é o que todo mundo diz, ai, nossa, é resistente. Mas não Uhum. é. Ele Sim. serve como uma defesa. Então, a hipnose, você vai detectando onde estão os nós e você vai ampliando o olhar da pessoa. Não que você, não que você coloque a resposta que ela tem que dar, mas você Uhum. semeia para que ela se fortaleça e ela encontre a resposta dentro dela. Uhum. Então, é o oposto que todo mundo diz para ele, ah, hipnose, então o hipnotizador coloca o que eu tenho que fazer. É o contrário. A regressão de memória, a gente parte do pressuposto em que o que você tem hoje é a ponta do iceberg. Uhum. E essa ponta do iceberg, se você mergulhar lá embaixo, quanto mais você mergulhar, mais você vai achar raízes que estão nessa queixa, que estão segurando essa Uhum. queixa. Então você Tá. faz um estado alterado de consciência, ou seja, você coloca a pessoa em estado hipnótico, Uhum. e aí para que ela busque a causa. Tá. E aí você buscando a causa, você vai reorganizar. Então, é um estudo muito profundo, então assim, não é com qualquer pessoa que a gente pode se submeter. Realmente é uma técnica Ok. muito profunda, Uhum. que às vezes a gente pega coisas que vêm um pouco desorganizadas por aí. Tem pessoas que Uhum. fazem regressão de memória em grupo, um transe coletivo, e faz Uhum. assim, e faz assado, e a gente nunca sabe o que aquela pessoa vai encontrar. Sim, com E certeza. aí, você abriu a memória, não Uhum. organizou. Não é difícil você fazer uma regressão, regredir a pessoa. É muito Tá. fácil. Porque se eu disser para você, você lembra quando você tinha 5 anos e o seu pai falou com você um pouco mais ríspido? Você vai falar, sim, Tem na isso já, memória. pronto, você já regrediu. Então lembra quando sua mãe falou assim, você já regrediu. Mas se eu ficar cutucando, cutucando sem organizar, eu vou te deixar naquela dor. Eu vou acordar aquela dor Uhum. Vai ficar mais e forte vai ficar ainda. pior ainda. Então você Mas tem aí que reorganizar. quando a pessoa chega no seu consultório e fala o problema que ela está passando, você que vê qual é o trabalho melhor, se é a hipnose ou se é a regressão? Então, normalmente eu falo que hoje em dia eu sou uma salada de frutas. Usa um pouquinho de cada, né? É, é tudo junto e misturado. Porque o conhecimento ele vai se somando, né? Tá. Então, muitas vezes eu vou entrar com uma regressão de memória num ponto específico, mas eu não vou entrar com regressão de memória em todos os aspectos. Porque tem coisas que eu posso trabalhar com metáforas e que essa pessoa vai ampliar em vários outros aspectos. Uhum. Então, é muito da queixa e como que a pessoa vem. Então, a pessoa normalmente ela traz sonhos para mim, porque o sonho é comunicação do inconsciente. Uhum. E às vezes eu Mesmo trabalho aqueles dentro de um sonhos que sonho. não tem nem pé nem cabeça, que a gente não faz ideia, né? Nossa, sonhei a Vitória, minha filha, ela tem uns sonhos assim que ela fala, mãe, de onde saiu esses negócios? Que, sabe Pois assim, é, não tem, né? A gente prestando atenção, assim, fala, nossa, mas não tem começo, meio, fim, né? Uma pois é. bagunça danada. Então, É tudo muito isso comum a daí, pessoa. É muito comum a pessoa num dia antes, 2 dias antes de ter a sessão comigo, ela tem um sonho que ela fala assim: Nossa, não sei se ontem ou hoje eu tive um sonho que você não sabe. Aí conta pra mim como se nada fosse. E eu fico ali só de escuta, porque pra mim é um presente do inconsciente. Porque o ah, inconsciente sim. traz pra mim o que eu tenho que trabalhar. E aí, Uhum, não que eu vou, como esses livros dizem, sonhar com tal coisa simboliza isso. Não. sim. Eu mexo e entro no sonho para entender o que aquele sonho é para aquela pessoa. Então, é um Tem tratamento pessoas que, individualizado. tem pessoas que sonham sempre a mesma coisa, Então, né? aí O para mim é um mesmo, prato cheio. é assim, tem uma pessoa que fala assim para mim, nossa, eu sempre sonho que eu estou caindo, que o avião está caindo, né? E que eu morro. Ou que vai chegar um monte de gente na minha casa para uma festa e que aí eu não tenho nada para dar para comer e eu tenho que sair, deixar todo mundo em casa e sair para comprar alguma coisa para dar para essas pessoas comerem. E é sempre, né? Mesma coisa, Sim. mesma coisa.
Falo, da Porque onde tá o isso? inconsciente, ele está tentando resolver alguma questão que ele está emperrado. Por isso que o Uhum. sonho é repetido. Ele está emperrado naquilo, ele não está conseguindo sozinho. Porque a Mas gente foi também, alguma durante o coisa que ele sono, possa realmente ter passado, é isso? às Ou vezes não? não efetivamente o, o X do sonho. Mas você começa, você, por exemplo, você coloca a pessoa no estado alterado e você vai entrar dentro do sonho. E fica Uhum. nesse sonho, vamos ver o que acontece antes, o que acontece depois, e você vai explorando isso. E aí a pessoa fala, nossa, eu me recordo uma vez que aconteceu. E disso vai abrindo outras coisas. Uhum. E aí, quando você trabalha, o sonho para de se repetir. Tá. Então, Nossa, que eu falo que ótimo. é uma digestão, né? Aham. É bem de gestão mesmo. É que a gente tem que pensar assim, memória traumática, o que é? Você imagina que você comeu uma feijoada gigantesca, de uma vez Uhum. só. É um Você vai trauma, passar é mal, um né? trauma. Você vai passar mal, você vai ficar lá que você não consegue fazer nada. Você vai ficar Aham. indigesto, vai ficar passando mal. Sim. O que que a gente faz com a regressão, com a hipnose, com as outras técnicas que eu trabalho, EMDR, Brain Spotting? A gente quebra essas memórias em pedaços menores para que o Uhum. cérebro tenha capacidade de digerir e integrar e ter respostas mais variadas. Porque o problema é que a gente vai fechando o número de respostas. Então, toda vez que eu vejo uma pessoa falando de tal maneira, eu sempre reajo assim. Cíntia, toda Uhum. vez que eu pego no carro, eu começo a ter tremedeira, eu não consigo dirigir. Mas por quê? Da onde veio isso? Ah, eu não lembro. Ah, eu não lembro. Tá bom. E aí você Uhum. começa a fazer toda uma anamnese Sim. para que a pessoa vá percebendo aonde estão os possíveis deflagradores, né, iniciadores daquele processo. Uhum. Então, às vezes não é óbvio, porque racionalmente a pessoa não consegue linkar uma coisa com a outra. Uhum. É bem difícil mesmo. É um jogo de raciocínio, eu falo que é como se fosse uma caça ao tesouro, sabe? Um historiador que vai lá e vai cavocando, cavocando, pega uma pecinha e fala, e eu anoto muito, né? Então eu vou anotando tudo que a pessoa vai falando. Porque inconscientemente ela vai deixando pistas para mim. Sim, sim. Com certeza. Qualquer coisa que fale para você, você É, tá lá, né? Pega, é um quebra-cabeça, né? é. Para conseguir entender. E tem alguma, existem assim situações que as pessoas vivenciam, né? Tanto na regressão quanto na hipnose, e que de repente elas podem estar fantasiando. Pode estar Então, assim, dando as coisas, ah, eu vou pegar essa mulher, eu vou ficar aqui falando algumas coisas, porque tem gente assim, né? mas aí pode até ter. Mas se a pessoa está pagando o valor da sessão, Ah, ela está sim. ali para cuidar dela. Uhum, E se ela está uhum, usando aquele espaço para ela criar outras coisas, eu uhum, digo, se o inconsciente está trazendo para mim, seja um sonho, seja uma vivência antiga, seja uma vivência imaginada, seja qualquer coisa que leu, que assistiu na televisão e a pessoa entrou naquela história, é porque alguma coisa simbolicamente tem a ver com ela. uhum. Então, se ela inventar uma história para mim, porque ela está querendo me enganar, porque ela está querendo, Ah, tem algum proveito para o inconsciente daquela pessoa eu organizar aquela situação. uhum. Então, Olha que nada é interessante, perdido, né? entende? Sim, Tudo é você vai gancho. pegar, você vai pegar alguma coisa daí, e mesmo que ela estiver inventando o assunto que ela inventou, o porquê Isso. daquilo lá, né? É, porque vem no simbólico, não é Uhum. racional. A gente usa Nossa, expressões simbólicas, é muito interessante. A gente deixa escapar, na nossa linguagem corriqueira, expressões simbólicas que dizem muito da nossa vida. uhum. Ah, pode reparar, as pessoas muitas se referem, ah, eu não valho nada mesmo. Nossa, eu não consigo nada, eu não dou certo. Ah, porque eu não valho nada. Ah, porque eu não valho. Isso para mim é um presente, eu já anoto. Porque Uhum. da onde que a pessoa se intitula isso? Porque a Uhum. partir dessa crença limitante, que eu não Uhum. valho nada, que foi originada em algum tempo, em algum espaço, às Uhum. vezes até de uma outra geração, Tá. né? Foi um avô, foi um bisavô que pensava dessa forma e essa pessoa aprendeu a pensar assim também. Então, quando você Uhum. faz a regressão de memória, é para você limpar esse aspecto que essa pessoa
fique bem. E que ela possa pensar de outras formas também. Então, não importa o que ela faça, ela sempre acha que ela não vale nada. Eu não valho nada, eu não valho nada. Peraí. Poxa, você é um excelente Por quê, funcionário, né? você faz isso, você é reconhecido, você ganha prêmios, né? E você continua acreditando que você não vale nada? Uhum. Tá cheio de gente com crença Eu limitante. sei, eu sei. Infelizmente, E né? emperra, né? Emperra. Ou mesmo pessoas, né, que têm dores crônicas e que vão trazendo esses padrões, então, né, fica, sei lá, desencadeia algum problema sério de saúde, né, que de repente vai lá, cuida, mas aquilo acho que fica tão enraizado que ela poderia até ter saído já desse problema. Só que aí vão aparecendo outros, né? Porque aquilo lá, de alguma maneira, está chamando a Tá atenção das pessoas que comunicando, né? estão ao seu redor, né? É o que eu costumo falar. As pessoas que reclamam de algum problema de saúde crônico, ela pode até ter o problema, né? Ser grave, mas ela pode se curar também. Agora, se ela fica vivenciando o tempo inteiro essa dor, né? Esse trauma, de não tentar, porque algumas pessoas até vão e tentam, né? Alguns tratamentos, algumas coisas, mas será que elas fazem tudo que estão ao alcance delas? Né? São os Porque ganhos secundários, às vezes, né? porque assim, ai, deixa assim que está funcionando, mesmo com as dores, né? Está tudo funcionando. E deixa eu só falar aqui, tem pessoas fazendo perguntas, daqui a pouco a gente responde as perguntas, tá? Só para a gente não. Não perder. Então, acho que entra nessa parte de dores e cada hora uma dor, cada hora um problema, cada hora uma coisa para se queixar. E você fica vivendo nisso. E não deixa de ser uma maneira inconsciente. É claro que a pessoa não está querendo, ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de ficar com dor, mas ela inconscientemente aceita aquele padrão, porque aí ela tem as pessoas se preocupando com ela. Além disso, cada dor, eu falo que se a gente tem uma dor, a gente é que imagina que a psique e o corpo estão dissociados. A Uhum, sociedade está acostumada a dizer pra gente, tá doente, nossa, tá com alguma questão psicológica. uhum, Tá com alguma questão no corpo. Não tem diferença, porque o emocional tá totalmente ligado no corpo. Tá cheio de gente que não tem problema no coração e morre de dor no coração. uhum. Faz Sim, todos os e isso pode exames, ser tem problema qualquer na coisa. coluna e, nossa, tô com dor na coluna, tô com dor na coluna e não tem nada. Olha lá, não é possível. Então, Uhum, a dor tem um componente fortíssimo emocional. Se você não olhar para essa dor, você vai tomar Novalgina, você vai tomar seja o que for, você vai mascarar e a dor vai vir mais forte, a dor vai vir mais forte em outro lugar. sim. E Porque você não aparecer tá querendo mais. parar e olhar, né? É o Porque que dá eu falo, é trabalho. mais fácil ficar É. recebendo essas dores, esses problemas, do que você parar, aceitar, né? E falar, opa, eu estou precisando olhar para mim. Ou Né? então vai pro Preciso olhar médico o e que joga é no que está colo do médico, causando. né? Joga no Oi? colo do médico. Joga no colo É, do médico, ó, tô com dor nisso aqui, ó. O que que você tem aí pra mim, ó? Tem essa pílula aqui, ó. Agora toma isso aqui, agora toma isso aqui. Como se os uhum, médicos fossem, né, deuses para curar. sim, sim. Fossem ter resposta para tudo. E não tem. Tem muita E aí gente. você entra naquele Fibromialgia, né? vício de remédio, né? O tempo inteiro com remédio, o tempo inteiro com as dores. E é muito triste isso, né? Porque a gente pode tentar sair. É claro que se a gente passa anos da nossa vida com algum problema de dor crônica, não é assim, papum que você vai É. sair. Mas você precisa querer, você precisa se tratar, você precisa procurar ajuda. E não é procurar ajuda da boca para fora, no mental, né? É aqui dentro. É É. olhar para aquele profissional que está tentando te ajudar e falar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu tenho que entender o que está acontecendo aqui comigo, senão. Se eu tô tentando muito tempo de uma determinada forma, não está rolando e continuo com o meu sintoma, eu só tenho uma certeza. Que esse jeito não tá rolando. Todos os Sim, demais podem rolar, sim, podem melhorar. Então, por que não arriscar? Quem sim. tem esse olhar aberto, é a flexibilidade que a gente fala, né? Uhum, Tem mais facilidade para elaborar e mudar de atitude, mais facilidade. Mas quem é mais tipo um fechado. Carvalho, tipo, né, Uhum, ideias rígidas, tem mais sim. dificuldade para mudar de opinião, para reconsiderar. Sofre Uhum. mais, né?
muito Sofre mais. mais. Fica mais tempo aí com todos esses problemas. Aí, Né? dores em articulação, dor na coluna, dor na lombar, toda a Uhum. rigidez, né? Sim. É tudo querer ali tomar conta de tudo, né? A razão, é o racional o tempo inteiro ali. Eu tenho razão, é só o que eu É, quero, é só o que eu acho, e não para ouvir o outro, né? É bem é. complicado. Ô, Cíntia, e para fazer esses tratamentos, precisa acreditar em vidas passadas, assim, em alguma religião? Porque tem gente, né, que fala, nossa, vou fazer regressão, mas eu não acredito em vidas passadas, né? Então, por isso que eu digo assim, é regressão de memória, Uhum. ponto. Mas que Aonde podem essa vir. memória... Então, mas aonde essa memória vai te levar, se é para uma figura simbólica que você acredita que é de outra vida, problema Uhum. seu. Se é uma figura simbólica que você acha que não tem nada a ver com a tua vida, mas você viu um filme, você escutou uma história, tudo bem. Porque a pessoa, Sim. quando me procura, eu deixo muito claro, é um tipo de terapia, é um tipo de cuidado focado no resultado. Então, você tem Sim. o problema, nós vamos focar em resultado. Cuidar Uhum. daquilo. Uhum. No que a pessoa acredita, não importa. Então, não é regressão de vidas passadas. Para onde foi o Oi. ponto do início? Me escutou? Uhum. Nossa, é muito interessante tudo isso, né? É a gente parar mesmo É para diferente, prestar né? É diferente atenção, da é tua muito, abordagem, né? muito. Então, por isso que eu falo, tem várias possibilidades, né? Vários caminhos que a gente pode seguir e que pode ajudar E, eu, muito. e o que eu acho incrível, assim, você pega às vezes uma pessoa e com todo o teu conhecimento, a pessoa você vê que emperrou em um determinado ponto. Por que Sim. não você encaminhar para aquela outra pessoa que faz uma constelação? Por que não Sim. encaminhar para um homeopata que vai tratar uma questão de fundo? Por que não Uhum. tratar para microfisioterapia, que a pessoa vai no toque no corpo? Porque... Sim. Então, quanto mais profissionais falarem pelo bem do indivíduo, daquela pessoa, Concordo. o crescimento é muito mais rápido. Uhum. Porque não é Com certeza. meu cliente, né? Porque eu não chamo de paciente, eu falo, não é meu cliente. Eu tô Uhum. a serviço, eu tô com os instrumentos que eu conheço, mas às vezes os instrumentos que eu conheço são limitados ali. E não Uhum. vão proporcionar tudo que aquela pessoa precisa. Sim. E se eu conheço outra Todos. pessoa boa, que Uhum. indica e vai, É bem por aí mesmo. Mas todos deveriam pensar assim, né? E não ficar lá só abraçando e achando eu resolvo, eu faço, né? pois Eu é, consigo, o outro não pois é, consegue nada. Se eu não consigo, o outro também não vai conseguir, né? pois é. Infelizmente. Deixa eu ver um pouco aqui, tem umas É. perguntas. Espera aí. A Silvia falou que não conhecia o tratamento. Peraí. A Luciana me interessa muito por esse assunto. Estou amando a live. Que ótimo, Lu. Bom, Obrigada. A Jo. Já fui em um dentista que usou hipnose em vez de anestesia. Para mim foi excelente, pois minha pressão caiu muito com qualquer anestesia. Cai muito com qualquer uhum. anestesia. Aí, Aí a Jo continua. O meu ex-chefe morria de medo de viajar de avião. Ele tratou com hipnose e hoje viaja sem nenhum problema. Olha, é uma queixa muito comum que a gente trata. esses Muito comum. medos, né, que a gente Medo traz. específico, é. A Mia, acho que é Mia Fioretti. Boa noite. A regressão ou hipnose, trabalho subconsciente, certo? A linguagem que eu uso é o inconsciente. Inconsciente. É, o consciente e inconsciente. E a lembrança espiritual de outras vidas, por exemplo, que muitos falam. Peraí. Ela parou e falou: desculpe se já abortaram sobre isso, mas é isso. A lembrança espiritual de outras vidas, por exemplo, que muitos falam. Acho que ela quis dizer se a regressão tem a ver com Então, as vidas se a passadas. pessoa acredita em outras vidas, isso sim. Uhum, A gente já teve até casos aí em novelas, né? O problema é que nas novelas, normalmente, eles não fazem muito bem como as coisas acontecem. Eles sempre desvirtuam para vender mais. uhum, Mas se a pessoa acredita em outras vidas, sim, ela vai ter uma ressignificação espiritual. O que a gente uhum, percebe
é que com a regressão de memória você tem um ganho, às vezes não é no momento da sessão, mas a gente tem um ganho que vai reverberando ao longo do tempo. Então eu tenho regressões que eu me submeti, então eu entrei para esta área porque o meu filho mais velho, com 6 meses de idade, teve um choque anafilático e quase morreu. Ao primeiro contato ao leite, eu quase enlouqueci. Imagino. Então eu fui me submeter à hipnose regressiva e eu vi o efeito na minha vida. Quando eu vi, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Porque se isso me fez tão bem, se isso me libertou dessa forma, eu quero ser tão boa quanto ela foi comigo na minha vida. E aí isso, assim, eu falo que eu sou eternamente grata a ela, né? Que ela é uma das tops de São Paulo. Ela é fantástica. E isso, eu acho que assim, isso não tem preço. Você vê que você teve um trauma na tua vida, que você começa a ter flashback o tempo inteiro. Eu não saía de perto do meu filho, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, nada, eu não conseguia nem sair de perto, nem ficar perto. Porque se eu ficasse perto, eu tinha medo que ele passasse mal. E se eu ficasse longe, eu achava que ele ia passar mal também. Quase enlouqueci. Imagino, nossa. Então, e aí se você vai passando isso ao longo do tempo, o que isso vai te causando? A sorte é que eu tinha uma médica abençoada também, que conhecia essa profissional e me encaminhou. Olha, conheço essa profissional, vai com ela porque eu sei que ela é séria. E fiz a regressão. E eu digo que é o divisor de águas na minha vida, né? E se você não fosse cuidar, de repente, hoje você teria passado todas essas neuras para o teu filho. Com Né? certeza. Todos esses medos, todas essas coisas que a gente Com acaba certeza. passando. Porque é perfeita, né? Com e os certeza. medos vêm, a gente tem que saber lidar com eles. E depois o Vitor, quando tinha uns 3, 4 anos, ele morria de medo de chuva. Começava a ficar tudo escuro, tinha que fechar tudo de casa, ia começar a trovejar, ele via, ele falava, fecha tudo, então eu tinha que fechar tudo, e da onde que esse menino, da onde? Levo ele numa amiga que também faz regressão de memória, falo, pelo amor de Deus, Dani, cuida dele pra mim. Lá vai ela, cuida dele, e de repente ele, pequenininho, devia ter na época aí devia ter uns 4, 5 anos, quando ele veio pra tratar, ele fez o desenho, e ele começou a falar para ela, Vitor, conta para mim, o que é que você escuta quando vai começar a chuva? Ele fez para ela, quando a chuva vem, eu escuto assim, ó, tu, tu, tu. Aí deu um estalo nela. Aí ela reorganizou tudo, tal. Aí ela veio para mim, ela falou assim, Tiago, quando o Vitor teve o choque anafilático, por acaso ele ficou em UTI? Ele ficou monitorado, foi monitor cardíaco, o barulho do monitor cardíaco Despertou que ele passou uma aí. noite, o cérebro dele juntou com chuva. Nossa. Não é louco? E aí por isso que a gente não pode dizer, acabou. Que ótimo. Gente, então, olha assim, só a coisa boa que a gente pode fazer. Então eu sei, assim, na minha vida de verdade, assim, sabe? O que é muita aplicação muito prática mesmo e rápida. Às vezes a criança não tem o vocabulário para dizer tudo o que ela está sentindo. E no simbólico você vai e resolve. Sim. E a sacada dessa minha amiga também, que ela sabia da história dele, ele ficou no monitor cardíaco, eu sei que nunca mais acabou. E ele sofria muito. Ainda bem, né? Que ótimo. Ó, a Mia também está perguntando aqui, bioenergética e regressão funcionam juntas? Eu não conheço bioenergética. Tá. Então, Mia... Não sei falar. Eu não sei falar. Desculpa. Não é o segmento que a gente segue, né? Bioenergética. Mas se a gente souber de alguma coisa, a gente conta para você depois. Ai, que mais? Ela falou que respondeu a primeira pergunta, exato. A Silvia, eu quero me consultar aí, ó, já tem uma paciente. Oi, Silvinha! Estou esperando você na constelação amanhã, hein? Bonitinha. A Mia já foi respondido, ótima resposta. A Nilde, eu tenho pavor de elevador. O que eu posso estar fazendo para acostumar? Não é acostumar, é se libertar. Você não tem que se acostumar com nada, não é isso, Cíntia? O medo é justamente porque tem um nó lá, em algum momento, em algum aspecto, ela se viu fechada em alguma situação
que não necessariamente um elevador e provavelmente algum outro lugar, podendo até ser útero, assalto, uma casa que Sim. perdeu uma chave e não tinha como sair, um castigo em que a criança se viu num momento escuro, num lugar escuro. As causas podem ser inúmeras. Então, não necessariamente é um elevador. Sim, é de estar lá fechada, né? É o fechar. Sabe Aliás, que o eu muito. pânico vem disso, né? O pânico nasce disso. O medo da morte iminente. E aí a pessoa desenvolve Aham, pânico. Ela tem a certeza que ela vai morrer. Então, às vezes, um aham, assalto que tem um revólver e a pessoa tem a certeza que ela está prestes a morrer. Ali ela se fala, nossa, tô super bem, não teve nada. Depois de anos, nasce um uhum. pânico. E aí você Olha só. busca na regressão, você tem que tratar lá aquele assalto, tirar a pessoa daquela sensação de pânico, de morte, de reorganizar essa memória ali. Sabe que muitos anos atrás, era. Nossa, eu devia ter uns 20 anos. Não muito tempo atrás, tá? Mais ou menos. Eu Que é lembro, isso, outro dia, por muito, favor. não muito assim, né? Eu fui fazer uma entrevista de trabalho e na hora que eu cheguei, porque eu sempre tive medo de elevador também. E na hora que eu entrei no prédio lá, era aquele elevador de antigamente que você tinha aqui, sabe aquela porta sanfonada, sei lá, Pantográfica, pantográfica. fotográfica, Já né? indica a nossa Imagina. idade, pelo amor de Deus. Não, deixa quieto, abafa. Pergunta se eu entrei no elevador. Imagina, perdi a entrevista, não fui, porque era, sei lá, que andar alto pra caramba. Eu falei, bom, eu não vou de escada. Eu não fui. Eu O que devia tem ter de uns gente 20 anos. que não viaja porque não pega avião? Sim, Tá sim. cheio de gente que não viaja porque não pega avião. E acha assim, eu nunca tive trauma nenhum com avião, mas o raciocínio não é esse. Não Não é é com A avião. igual a B. Uhum. Você, às vezes, você tem que entender o que é que você... Porque nem todo medo de avião é o medo de fechado. Pode ser o medo de não ter saída. Pode ser o medo de estar espremido. Então, assim, Uhum. é muito específico daquela pessoa. Sim. Uhum. Por isso que precisa ver, né, no amplo, não numa coisa, né, naquilo que o problema é o avião. Sabe que É. a minha mãe sempre teve medo de avião. E sempre, nunca andou de avião, nunca tinha andado de avião. E 3 anos atrás, a minha irmã foi morar na França, porque o meu cunhado foi transferido para lá. Ou seja, ou ela iria para a França, Ou porque ela a não minha via irmã mais a veio para filha. cá, né? Mas assim, ou vai para lá também, ou vai ficar, né, um tempão sem ver. E ela foi lá, né, com a cara e a coragem. Claro que não foi, né, fácil ali, mas foi na boa. Né? Já foi 2 vezes para lá. Então, eu falei, tá vendo? A gente às vezes precisa enfrentar os medos também, né? Porque medo é uma coisa que não adianta você falar, não quero sentir. Né? Você precisa trabalhar tudo isso daí. O E significado, né? é Ó, muito tem uma forte. pessoa aqui, a querida Sandra, que eu acabei de ver que foi passando rápido. Ela tá no Canadá vendo a gente. Uma amiga querida Olha, Sandra, de muito ao vivo, tempo. fofa. Sandra Bove, Ó, deixa eu falar, aqui apareceu para mim que que vai falta um cair. minuto e meio. Que a gente está falando. Você quer continuar? Vocês Você que quer fazer sabem. outra live? Vocês que sabem. Se Meninas, respondeu vocês todo querem mundo. perguntar alguma coisa para a Cíntia? Procurem ela, conversem com ela aqui pelo Instagram, no direct, é maravilhosa. É, Já tem aí a Silvia para ir fazer uma consulta aí com você. E com certeza a Cíntia vai te ajudar bastante, Silvia. Olha lá, continua. Alguém está pedindo continua. GSA, não sei o A nome. Gi, acho que é a Gi. Ah, é? É, é a Ah lá, já Gi. estou seguindo. A Silvia já está Continua. seguindo. Ó. Já tô A Silvia seguindo. já fez constelações comigo, ela participa de todas as constelações, é uma super querida que está tentando resolver também algumas coisas. Né? E de repente, aí, Silvia, a hipnose ou a regressão pode te ajudar também. Né? É, Vai. tem muita ferramenta, né? Tem muita ferramenta. Oi, Pronto. estamos nós aqui de novo. Essa Então, história de 1 hora só do Instagram é ruim, né? é Cai muito no meio do pouco, né? caminho. É, muito pouco.
Alguém fez uma outra pergunta, você lembra qual que era do final? Não me lembro. Bom, quem fez Eu uma acho, pergunta aí, gente, faz de novo, por favor. quem Que a fez gente não... pergunta, eu acho que foi a questão do útero, não? Quando eu comecei a mencionar que ela Alguma falou da coisa. questão, É falou a isso questão mesmo. de, quem que foi? Eu não lembro o nome, acho que Silvia, é isso? Ou Não é sei se foi Jô? a Silvia, Não sei. foi a Mia. Tá. Bom, gente, É, coloca a pergunta de vocês aí de novo para a gente poder, para a Mia. Cíntia poder responder. Útero, olha lá, isso mesmo. Eu vou Te falar um remeteu pouco alguma coisa de útero? Pois é, então. Quando eu começo a conversar com a pessoa, eu faço uma anamnese. E aí eu começo a perguntar mesmo, como é que foi teu parto? Mas da onde você, mas por que que você acha que tem alguma coisa aí? Da onde você tira essas, a gente que fala, parece bruxa, mas como é que você adivinhou que eu nasci de fórceps? Porque a pessoa vai me dando consequências, descrições de consequências na vida dela, que dentro do meu cérebro é óbvio que ela teve um parto difícil. Às vezes a pessoa, como ela lida com a vida dela, Uhum. eu vou perguntar, e aí, você foi uma criança desejada? Ah, não, aconteceu. Ah, ou então, olha, meus pais sempre quiseram um menino, e eu nasci menina. Então, Uhum. tudo está conectado. Então, às vezes você tentando trabalhar aqui, às vezes a mais-valia, o autoconhecimento, né, o respeito, Uhum. a pessoa se dá valor e não adianta, porque aquele bebê continua. Porque Uhum. por mais que a gente hoje tenha a ideia, a idade que a gente tem, hoje um pouquinho mais que 20, no nosso caso, Só um por mais que a gente, pouquinho. por Só um mais que a gente pouquinho. tenha a nossa idade hoje, a gente continua carregando o bebezinho que a gente foi. Sim. A gente continua carregando a adolescente que nós fomos, Uhum. a jovem adulta que nós fomos, Sim. a gestação que nós tivemos. A Uhum. gente continua carregando tudo dentro da gente, ainda que a gente não se lembre conscientemente. É isso que a gente precisa deixar muito claro. Uhum. Eu não preciso me lembrar conscientemente para que aquilo não me afete. Uhum. Porque tudo, o tempo todo, tudo que a gente está vivendo, o tempo inteiro a gente está sendo impactado. Impactado, Sim. está entrando no nosso sistema. Às vezes de uma Uhum. maneira positiva e às vezes de uma maneira negativa. Sim. Então, os traumas maiores travam muito mais o sistema. E são esses que a gente tem que cuidar. Ah, então Uhum. quer dizer então que o tempo todo a gente pode estar sendo impactado negativamente? Sim. Por isso que tem que cuidar com o que Infelizmente, né? assiste, com o que Uhum. escuta, com o que lê, com as conversas que se tem. Sim. Por Uhum. isso que a gente tem que filtrar. Por isso que não pode dormir assistindo televisão. Porque dormir assistindo Uhum. televisão, o seu consciente dormiu. O seu inconsciente continua Não, acordado, sim. gravando tudo, Uhum. sem filtro. Por isso E que se tem que tem coisa cuidar, ruim passando ali, você está mandando, você está dormindo e o teu inconsciente está tá? absorvendo A tudo, né? esponja. Quando a gente Aham. está em anestesia, o inconsciente não desliga. Aham. Então, às vezes, você faz a regressão e a pessoa vê como é que aconteceu lá na cirurgia. Como é que pode? É, porque o teu inconsciente estava ali, tuas impressões estavam ali. Aham. Nossa, Então, que coisa maravilhosa que é é um tudo isso, universo. né? Por isso que eu falo, né? Quando a gente descobre que está grávida, a gente precisa realmente cuidar daquele ser, prestar muito atenção, né? O que a gente fala, o que a gente deseja, e não só com a alimentação, que precisa ser saudável, né? Precisa ter alimentação correta, fazer exercícios, enfim. Mas o que a gente pensa, né? É claro que nem sempre dá, é claro que Pois numa gravidez, é, né, você está passando por problemas, por dificuldades, enfim. Mas é, é bem difícil lidar com tudo isso, né, Cíntia? Porque às vezes você está numa gravidez, numa gestação, sei lá, com o marido desempregado, né? Óbvio, né? Todos os medos aparecem ali. Como assim? Estou colocando um filho no mundo com o marido desempregado, né? O que, que eu vou fazer da minha vida agora? Né? e Ou aí, mesmo outras coisas, né? As mulheres que passam pela gestação com problemas de saúde,
né? Que precisa ficar deitada o tempo inteiro. Então, tudo isso passa, né, para a criança, passa para o feto. O Não tem. bebê, ele não tem o consciente ligado. Então, a gente tem que imaginar que o bebê dentro do útero da gente é a mesma coisa que a gente dormir e assistir televisão. Porque o bebê não tem consciência do que está acontecendo, mas o inconsciente dele já está ativo. E outra coisa, quando a gente tem emoções, a gente banha todo o nosso corpo, todo o nosso sangue, que banha a placenta, que impregna toda a memória desse bebê. Uhum. Sim. Então, às vezes, o bebê não tem a compreensão racional que a mãe está passando por um assalto. E ele acredita que está numa situação de vida ou morte dele. Sim. E às vezes, quando você faz uma regressão de memória, você cai lá naquele momento. E aí a pessoa fala, mas como é que pode ser? Eu não lembro disso. Não importa, o seu corpo lembra. E tá aí mostrando. Tá registrado. Então, como é que você ia imaginar isso? E aí a pessoa vai lá, mas eu perguntei pra minha mãe, você sabe que realmente... Eu tive um caso uma vez que a mãe, acho que estava com 7 ou 8 meses, deu uma batida feia num fusquinha e bateu a barriga. E disse que foi um negócio. E você acredita que numa regressão eu caí nesse momento e a gente viu que a mãe teve isso e a pessoa não sabia. Foi perguntar para a mãe e era verdade. Nossa, que maluco que é isso, né? Pois é. Agora imagina uma mãe que passa por, né, problemas durante a gestação e na hora do parto é difícil. Então imagina todas essas emoções, tudo isso dentro de um consciente da criança, né? Precisa ser trabalhado muito. Aí de repente tem uma infância que não é fácil. Então, imagina, né? Chega na fase adulta pedindo socorro e não sabe o porquê das coisas, né? O que está acontecendo. E aí acha assim, nossa, tudo acontece comigo, tudo acontece comigo, tudo acontece comigo. Aí você começa a ver, quando é que foi gravada essa memória? Quando é que foi gravada essa verdade em você? Para você reprogramar, para você abrir esse inconsciente, porque senão ele vai continuar. Enquanto você não, eu falo, trauma não tratado, trauma repetido. Quando você se cuida emocionalmente, você deixa de passar mais um trauma para sua filha. Sabe E a sua filha, se tratando, deixa de passar para os netos e para os bisnetos. Então, a maior herança que a gente pode deixar é o melhor equilíbrio emocional que a gente puder ter. É a melhor. Sim. Porque quando a gente trata, a gente ressignifica aquilo para a gente deixa isso de herança para eles. Com certeza. Sabe que eu entrei nesse trabalho de terapias energéticas, né? Comecei pelo Reiki e tudo para me curar. Né? Tudo para eu entender algumas coisas que aconteciam na minha vida, que aconteceram na minha vida, algumas coisas que continuam acontecendo, né? Porque a gente está aqui para aprender, para evoluir. É complicado, né? É difícil a gente entender algumas situações e a constelação me levou a isso, a entender, a olhar lá para os antepassados, a aceitar, né? Tudo do jeito que foi. E só que você trazer isso aqui, entender e trazer para tua filha, né, para não vir com esses karmas, com essas coisas, né, é um trabalho árduo, né? E aí, por exemplo, eu trabalho com isso, então eu fico mais focada nessas coisas, antenada, né? E aí é claro que eu quero ajudar toda a família, né? Eu quero, mas cada um tem o seu momento. Né? E paciência. Porque quando a gente vê que o negócio funciona com a gente, você fala assim, você não sabe, funciona pra mim, vai lá, funciona pra mim, vai lá, funciona pra mim. Mas nem todo, às vezes muita gente não quer, né? Não quer e não tá disposto. E tem que respeitar o tempo também, né? Até fala, eu quero, eu faço, mas não está preparada, aqui dentro não está preparada. Né? Então, lidar com essas emoções aqui dentro também, de, poxa, queria tanto que fosse fazer, fosse resolver para não sofrer tanto, mas a pessoa não quer. E a gente tem que respeitar. Né? Eu fico super feliz da Vitória já estar, né, olhando por esse lado. Então, a constelação, ela já fez constelação, às vezes ela participa comigo, ela já participou de muitas, e ela vai olhando para as questões dela.
né? Com as Ah, coisas. eles já têm um privilégio, né, de ver alguém dentro de casa que olha por um olhar diferente. O Vitor, às vezes, Uhum. vem me contando umas coisas, assim, às vezes de amigo, ou de colega, ou de não sei o quê. Nossa, mãe, você não sabe, o menino faz assim, assim também, né, mãe? Ó, se você olhar o pai, a mãe, você olhar É. não sei o que ele teve, foi assim, foi assim. Ele já tem esse raciocínio, é um raciocínio lógico. Sim, É sim. tudo é causa e consequência, é causa e consequência. Não cai, eu digo assim, as coisas não caem. Ah, um raio cai lá e pum, você vai ser assim porque Deus quis, porque as coisas têm que ser assim. Não é, é causa e consequência. Eu falo que Deus Tudo quer na a gente vida. feliz, Pois né? é. A gente tem que correr Basta a gente atrás. querer. É, mas é assim, não adianta, né? Tudo bem, você quer que eu seja feliz, mas e aí? O que que eu tenho que Então, fazer? Não é ele que vai me fazer feliz, né? É o que eu falo, Deus está aqui dentro. Eu preciso procurar, né, essas questões, resolver essas questões, e nem sempre o outro está aberto a aceitar também. lógico. Paciência, né? Paciência, cada um é cada um, e a gente tem que entender o que que passa. Deixa eu ver aqui as perguntas. Ah, peraí. Tem algumas aí. Vou começar lá do início para não pular ninguém. A Sandra, fiz regressão com a Cíntia e minha vida mudou. Olha que maravilha. Tá Uhum. vendo? Ah, Muitos anos atrás, né, Sandra? Ela tinha uma queixa. Nossa, eu lembro da tua regressão como se fosse hoje, Sandra. Ela tinha uma queixa específica e a gente fez a é. regressão e foi assim, de imediato. De Uhum. imediato. Ela Acho que eu vou te tinha. Ela tinha. convidar. Acho que eu vou Vamos. lá. Você. Vamos Ela trocar tinha ela figurinhas. tinha uma questão, umas sensações na garganta que ela tinha, umas sensações na garganta específicas e ela perdia a voz. Nossa. E passou há Uhum. muitos anos, né, Sandra? Que E ótimo, Sandra. é tão gostoso, assim, porque você vê a pessoa antes e a pessoa diz, eu já tentei de tudo e não funciona, eu já fiz força, eu já pensei, já fiz promessa e não funciona. E aí você começa a tratar e você ressignifica aquilo dentro da pessoa e a pessoa, nossa, é muito legal, Maravilhoso. né? É gratificante, né, isso? Ó, a Mia está perguntando, e as emoções da mãe durante a gravidez também, né? Sim, a gente Tudo, acabou de falar, né, disso. O que tudo. mais? A Silvia, é uma responsabilidade imensa gerar uma criança, nem me fale, né? Desde a hora Se que a a gente gente sabe soubesse. que tá ali, né? A Mia está perguntando, o medo de perder acidentes, as pessoas que amamos, pode estar relacionado a uma primeira perda? E o fato de não ver o sepultamento interfere? Ou seja, temos que resgatar esse momento até o momento do enterro. Eu entendo que a gente precisa vivenciar o nosso luto por completo, né? Então, depende da idade, eu peço para que não leve a criança para o enterro. Ah, sim. Uhum, E aí você pode fazer simbolicamente com a criança esse enterro, uhum, né? Na cabeça da criança, vamos deixar, né? Eu já tive casos, vamos deixar, vamos fazer isso, vamos, seja oferecer uma flor e na intenção, vamos rezar, uhum, para a criança não fique com a imagem. Quanto mais jovens, da 0 aos 7, são as memórias mais impactantes para as nossas vidas. uhum. Então, quanto mais jovens, vão imaginar também que do 0 aos 7 a gente ainda não tem o consciente absolutamente atuando. Então, somos verdadeiras esponjas e as memórias impactam com muito mais profundidade. Normalmente, os grandes pontos de dificuldade na nossa vida hoje, a maioria das vezes, se a gente olhar, está do 0 aos 7, Uhum. Sim, o os ponto. traumas que aconteceram, né? Então, sim, esse medo de perder acidente pode estar relacionado a uma primeira perda, com certeza, pode estar. E aí, a E de partir. não ver o sepultamento, isso é indiferente. Tem gente que, porque viu o sepultamento, fica impactado, e tem gente que fica impactado porque não viu. Isso não tem regra. Uhum. Não tem regra. Então, tem gente que às vezes eu vou começar a trabalhar, a pessoa diz para mim: eu sinto o cheiro do velório até hoje. Nossa. Eu sinto o cheiro da vela. Então, Uhum. é uma pessoa que é muito mais olfativa. Então, o que eu vou ter que focar? Eu vou ter que limpar essas memórias olfativas. Uhum. Porque dos sentidos que a gente tem, o mais primitivo
Uhum. É o cheiro, né? Sim. Se você pensar, você sente o perfume e fala, nossa, lembrei minha avó. Aham. Nossa, lembrei. E qualquer cheiro, né? Qualquer coisa. Qualquer cheiro te leva a uma memória. Bolinho, nossa, oh, nossa, esse cheiro de bolo de fubá, meu Deus, lembra minha avó. Eu É não posso isso sentir mesmo. cheiro de feijão. Feijão Aham. cozinhando, assim, me lembra a minha avó. Eu falo, nossa, que saudade da minha avó. Delícia, né? É direto, né? Uhum. Isso é muito forte também. Aí você aconselha o quê? A partir dos 7 anos, poder ir no enterro, poder começar a ter Então, essa. Ou não, eu também não, não. eu, dependendo muito novinho assim, eu não levaria. Tá. Eu não levaria, porque eu acho que tem que preservar a criança ao máximo, a não ser que a criança queira. Uhum. Porque, vamos pensar, para adulto o negócio já é difícil. O Uhum. que a gente puder filtrar para eles é melhor. Porque o que a criança vai ganhar indo para um enterro? Eu Mesmo tenho sendo de pai ou adultos, mãe? e principalmente eu diria, né? Porque você Uhum. imagina, eu tenho adultos que eu atendo hoje que tem imagem do pai ou da mãe no meio da sala, porque antigamente se fazia velório dentro de casa, no E, interior, nossa, era né? horrível isso. Nossa, quando eu era criança, eu só ia em Distribuía-se enterro assim. comida. Desde aquela época eu não como tal coisa, desde aquela época eu não como tal coisa, porque se serviu lá. Uhum. É isso mesmo. Então, eu acho que assim, principalmente enterro, nossa, e É todo mundo muito mexido, você não vai ter como blindar aquela criança, né? Como é que você vai blindar essa criança de todas essas forte. emoções que normalmente estão ali, né? Sim, com certeza. Nossa, é um assunto difícil, né, de lidar. Depois, lá na frente, a criança te culpa que você não levou. Então, você tem que ter uma abertura muito grande com ela, de conversar sobre isso, de mostrar os prós e contras, né, Então, com relação a o que eu isso. costumo falar é assim, eu não levaria. Uhum. Eu E não vai de levaria. cada um, né? Eu tive, por exemplo, o caso do Vitor. O Vitor já era bem grandinho, tal, já acho que tinha uns 10, 12 anos, e morreu um avô, o avô paterno dele, que era muito próximo. Uhum. E eu achei que ele não tinha que ir. E era uma cerimônia, Uhum. só uma cerimônia de cremação. Sim. Porque aquilo vai ficar, aquilo é um momento de um grande estresse. Pra quê? Pra que você vai dar isso para essa criança? Uhum. Eu sou mais, acho que eu sou mais protetora demais. Mas nós mães também somos protetoras, não tem o que fazer, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, que você falou que acho que é Gi, né? Isso, Ou Giovana. assim porque Deus quis me fazer como ele sendo Deus. Não, não adianta, né? Deus quer assim, eu vou fazer desse jeito, né? Filha, vamos arregaçar as mangas, vamos lutar, né? Vamos melhorar, né? É bem isso, é bem isso, Bia. Deus está dentro da gente, a gente tem que fazer. A minha meditação de manhã, né, e à noite, eu falo assim: eu sou o meu corpo de luz, né? E eu preciso ter essa consciência do meu corpo de luz no meu inconsciente, né? Eu preciso trazer para cá, né? Sou eu que preciso me curar, né? É claro É, que a gente fazer meditação, fazer oração ajuda muito, né? Às vezes a gente até desabafa, né? Chora, xinga, faz, por que comigo, né? Isso dá um alívio, mas está aqui dentro, né? Depois você tem que se recompor aí, opa, vamos lá, né? Eu preciso e a fazer conexão, melhor. né? Eu digo independente, tem pessoas às vezes que eu atendo que não acreditam em Deus. E eu Uhum. falo, e tudo bem, a gente vê Isso a natureza. E eu não falo quer. que hoje a gente tá vivendo um tempo em que o único bicho que estava prejudicando a natureza está preso dentro de casa. O resto Uhum. da natureza, inclusive o planeta, está se refazendo porque o bicho que estava destruindo ela está preso. Tá preso. Então, se não quer Mudou, acreditar né? em Deus, a gente tem uma inteligência universal, a gente tem um equilíbrio universal. E se a gente Uhum. se conecta com esse equilíbrio, fica muito mais fácil, né? Fica mais A leve, gente né? não fica. Então, a gente não fica uma folha de árvore ao léu. Tem um Uhum. significado. Se Sim. você começa a entender causa e consequência, causa e consequência, causa e consequência, você fala, putz, então tem jeito, então tem o que eu fazer, porque senão eu fico de mãos atadas, eu não tenho o que fazer. Uhum. E É, vai porque. desistindo das coisas, Pois né? é, Vai empurrando com a pois é. barriga. Ó, a Cida está perguntando aqui.
Eu não tenho sorte no amor, nunca fui casada. Quando meus ex terminaram o namoro, logo ele encontra outra pessoa e constrói a família dele. E isso com todos, menos com você, Cida. Que padrão que está trazendo aí de Então, você sofrimento? sabe o que que acontece? Provavelmente qual que é o teu padrão de pensamento? Conta para ela. Inconscientemente você não quer casar. Uhum. E aí, inconscientemente, você pode ir na balada, você pode ir no restaurante, você pode fazer curso, você pode conhecer. Inconscientemente, você se sente atraída por aquela pessoa que também não quer casar. E o seu inconsciente, cada vez que você não consegue casar e não constituir a família, o seu inconsciente diz: realmente não era para casar. Então tem que limpar essa crença anterior. Uhum. Porque a gente, olha, nós somos hoje produto do que a gente acredita. De forma consciente ou de forma inconsciente. Uhum. Ah, eu sou um azarado. Ah, tem quanta menina que fala, né? Eu tenho o dedo podre. Pode conhecer milhões de caras. Pode conhecer, não vai achar nenhum. Porque enquanto você não mudar esse padrão, esquece. Eu falo, trocar 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia, 6 por meia dúzia. É. O problema não está no outro, o problema está na pessoa aqui. O que é que ela está trazendo de memória, o que é que ela está, né, de padrão. Por que que ela está só encontrando a Cida, né, no caso? Por que que ela só está encontrando homens, né, que não querem nada sério? É ela que está atraindo aquilo para ela, porque Ela senão não seria quer. um só. De forma inconsciente, ela não quer. Uhum. Então tem que trabalhar o inconsciente para entender o porquê que esse inconsciente não quer e quebrar esta crença. Porque não adianta tentar aqui, tentar na vida prática, se aqui na memória se tem todo um construto, né, em cima disso. E que lá atrás ela pode ter presenciado alguma coisa, né? Pode ter visto alguma coisa com o pai, com o tio, com o avô, sei lá. Ou com a mãe, com relação ao pai. Ou ter deduzido, tem muita mulher que não quer ser dependente, porque acredita que casamento é dependência. Ou não quer dar ou não quero dar satisfações. Uhum. Tem muito isso, mas só Eu tá já lá tive, eu já tive caso de mulher que não conseguia engravidar. Eu fiz regressão de memória, a pessoa estava prestes a fazer FIV, não fez FIV e engravidou. Uhum. Depois de ter feito a Porque regressão. inconscientemente achava que não podia, não era capaz de ser mãe, apesar de querer. Então falava verbalmente que queria. Mas você faz uma regressão e a pessoa acredita que não vai ser uma boa mãe. Então o corpo expulsa. Uhum. Porque vamos lembrar, né, que o corpo não está separado da psique, está tudo junto. Tá tudo aí. Tudo junto e separado. Uma bagunça danada, né? Aqui a Gita perguntando. Só leva com 18 anos mesmo. Levando as crianças para as dores. Tem isso, né? Mais a Mia aqui, ó. Olha que interessante. Pensei na perda do pai quando falei, mas quando falou a idade do 0 ao 7, me ocorreu que pode ser separação dos pais. Não pensava isso como perda. Você entendeu? Então, e você entende quando eu falo que eu não preciso colocar a pessoa num transe formal para colocar num transe hipnótico? Uhum. E eu também não preciso colocar a pessoa deitada para eu fazer uma regressão. Depende do jeito que você vai conversando, regredir a pessoa é muito fácil. É por associação. Sim. Né? O cérebro vai associando, você puxa um fiozinho, ele vai associando tudo que está junto, linkado. E aí, uma vez você detectado, aí eu pego no meu caderninho e anoto. Separação dos pais há tanto tempo. Não. Ficou com quem? Como que era o regime de visita? Como que não era? Como que você se... E aí você vai entendendo da onde vem. E a separação de pais é uma perda, óbvio, né? Não tem, por mais que tenha, né? Que fique com o pai, que fique porque com a mãe. A criança perde o status anterior, né? Sim. E aí fica lá no meio. Né? Muitas crianças ficam no meio do relacionamento. E o que eu faço agora? Fico com meu pai e com minha mãe. Né? E se eu ficar com um, o outro vai ficar triste.
E uma bagunça, a gente tem que trabalhar muito bem a cabeça do filho, né? Quando existe uma separação. A Mia tá falando aqui, a oração acaba sendo uma conversa com o inconsciente. Olha lá, a Cida está concordando lá com a resposta que você deu para ela. Tá vendo, Cida? Como faço? Como faço? Procura a Cíntia, faz uma regressão, vê aí quais são os pontos que você está trazendo e que você está com o dedinho podre aí para os homens, né? Vai lá, né? Veja o porquê que você está trazendo. Então, a gente tem que sempre lembrar, a gente é 5% consciente, 95% é inconsciente. Uhum. Então, por mais que racionalmente você ache que você quer alguma coisa, que você está tentando de todas as formas, tem 95% de chance do seu inconsciente estar jogando contra. Assiste o filme, o Divertidamente, que de criança não tem nada, né? Divertidamente, que é da DreamWorks e tal. É da DreamWorks ou é da Disney? É fantástico. Fala isso. Fala disso. As memórias da criança. Como que as memórias da criança vão sendo perdidas. A Ilha da Fantasia. Quando ela vai tendo traumas, quando ela vai sendo machucada. Então, esse filme é fantástico para a gente entender o que acontece com a gente. E ele fala mesmo as memórias afetivas boas, as negativas, as memórias de medo. Aí tem o personagem que dá o nojo, o personagem da raiva. É muito legal de compreender. Sim. Entendeu, Cida? Tá vendo? Só assiste o filme para você ir lá no passado e entender algumas coisas aí. E procura também. Então, e às vezes tem que mexer mesmo. Nesse caso, quando a gente tem um padrão, e ainda mais um padrão muito repetitivo, não adianta a gente se culpar. Porque racionalmente, é isso que eu queria que ficasse muito claro, racionalmente você quer, um hemisfério teu quer, o outro hemisfério teu que não dá conta. Uhum. O outro hemisfério teu acredita em alguma outra coisa que ele quer te proteger. Uhum. É uma parte do seu cérebro que já... Então, ao invés dos cérebros estarem funcionando em equipe, eles estão cada um puxando a corda para um lado, né? Uhum. Porque um Cada acredita quer que vencer quer mais que o outro, né? e o outro acha que você vai se colocar em perigo, então ele vai te afastar. Sim. E é difícil, às vezes, sozinho conseguir ter esse controle, né? E precisa de algumas terapias. Falar em público. Falar em público. Quanta gente que não consegue falar em público? Aí você começa a olhar, quando eu era criança, a professora não me deixou fazer xixi, e aí eu fiz xixi no meio da sala, todo mundo riu da minha cara. Você vê essa cena. Como é que pode impactar um cara, um engenheiro que... mas uma cena assim lá atrás. Você reorganiza, você coloca essa criança em segurança, ele vai para a próxima reunião e fala. São coisas tão pequenas demais, que aconteceram, né? lá atrás, mas que transformam, assim, num problemão, né, para a vida adulta. Deixa eu ver aqui. Agir, então, mas não é que ela não quer, é que ela pode acreditar que ela não é merecedora do amor. Também, pode ser uma das crenças, Gi. Uhum. É por isso que precisa buscar lá atrás, né? Essa conversa aí já está nos hipnotizando. Ai, que coisa boa, a gente está fazendo uma sessão aqui. Já tô nós tudo hipnotizando lá. A Gi tem mania, ela fala assim, dependendo do tom de voz que eu começo a conversar, ela fala assim, lá vem você com esse seu tom de voz, não começa, que eu já tô percebendo, por favor. Vai com calma, né? Ó, Mia, muito bom que vocês atendaram. Ó, mais uma paciente aí para você. DreamWorks é o filme que eu falei divertidamente, que ela tá falando. Jo, este filme é maravilhoso, muito bom. A Mia, você acha que a maioria dos sonhos manifestam as vontades reprimidas? Essa linguagem que você está usando é a linguagem freudiana, linguagem psicanalítica, não é a linguagem que eu costumo usar. Eu diria para você que o sonho é uma metáfora, é uma historinha que o teu inconsciente não está conseguindo digerir. É um pedaço da história. Então, o sonho é a digestão de tudo que a gente viveu no dia. Tanto que as pesquisas mais modernas dizem que o momento do trauma não é o pior para a psique. O pior momento são as noites subsequentes mal dormidas.
Uhum. Porque a gente não consegue acessar o sono REM, que é quando a gente sonha. Sim. O sonho é a digestão, é o sono mais Uhum. profundo que a gente tem. Ele reorganiza as memórias. Só que quando a gente tem um trauma muito grande, a feijoada é gigante, eu não consigo dar conta. Um sonho só não vai, um sonho só não vai, um sonho só. Mas o sistema, ele precisa continuar girando, então ele fica ele fica empacado, né? Ele fica girando em Uhum. falso, patinando. E por Então, que não é, muita eu gente não diria que não lembra do sonho? não lembra. É. Então, normalmente as pessoas, quando eu começo a atender, muitas não lembram. Depois que eu começo a mexer, começa a lembrar. Uhum. A maioria das pessoas não presta muita atenção em sonho. Uhum. E é um hábito, né? Prestar atenção em sonho é um hábito. A gente não acha que o sonho tem algum benefício específico. Mas quando Uhum. você vê que o sonho é uma dica gigante do inconsciente, então você fala, caramba, eu vou deixar anotado que da próxima vez que eu falar com a Cíntia, eu preciso contar que eu sonhei assim, 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 assim. Ou, nossa, olha, eu Uhum. sonhei assim, depois de 2, 3 semanas aconteceu assim. Você começa a conectar. Entendi. É, e tem pessoas que falam que nunca sonharam, né? Falam, como assim? Né? A gente pode É não impossível, lembrar não tem do ninguém que não sonho. sonhe. Ah, mas nunca sonho, eu nunca tenho nada, nunca lembro, nunca. É porque realmente foi o que você acabou de falar, né? Não tá prestando atenção, não tem esse sono tão profundo, É, né? Vamos ver aqui, que a tem mais. Kátia. Você acha que a maioria, não, isso eu já fiz. Né, que a Kátia tá Kátia, falando vigilie na sala porque a professora a, tá aí. Olha. E você tem pois medo de é. falar em público, Kátia? Então, mas às vezes a consequência não é sempre a mesma. O Aham, fato pode ser o mesmo, mas às vezes a consequência não é a mesma. Entende? aham, entendi. Então, às vezes a queixa da pessoa é uma coisa. Então, nunca é sempre que faz xixi vai ter medo de falar em público. Por isso que assim Tá. não tem essa A necessariamente esse conexão. link. Tá. Então, A minha, você alô, costuma saber dos sonhos para tratar? eu costumo o quê? Saber dos sonhos para tratar. Aham. Tá. É uma coisa Ah, que eu costumo perguntar, principalmente sonho repetitivo, tá. sonho na infância, terror noturno, é muito significativo. Uhum, São coisas que me chamam a atenção. Temas recorrentes. uhum. Aí, a Gil, se a pessoa não sonha, a Cintia acabou de falar, todo mundo sonha, né? É que a gente só não presta Só atenção, não tá? lembra. É. Uhum. A Nilde, é verdade que se sonhar achando dinheiro vai acontecer coisas ruins com você? Achar dinheiro vai acontecer coisa ruim? Porque eu já ouvi falar de coçar a mão, que porque vai ter dinheiro, vai pegar dinheiro de algum jeito, né? Olha, nada do que a gente lê por aí que sonhar com isso necessariamente é isso, esquece, rasga tudo, joga fora. Nós não somos iguais a ninguém, a gente não Uhum. tem nem as digitais iguais. Então, cada sonho específico para o momento de vida daquela pessoa, naquela circunstância. Uhum. Não tem isso de um significado estar atrelado ao outro. Não existe. Uhum. Vamos parar mais, É, prestar atenção, vamos fazer meditação antes de dormir, relaxar, né? Fazer algumas coisas para a gente tentar, né? Entrar nesse sono REM e prestar atenção no se sonho. preparar para dormir, né? Eu digo que a Uhum. gente demora em média 2 horas. Por exemplo, o dia que eu faço live, eu não consigo dormir imediatamente depois. Ah, eu também não. Eu Você fico fica com o acesa, eu fico. cérebro acelerado, porque a gente tem a luz azul em todo eletrônico, que Sim. ela induz algo parecido com o que o Sol faz no nosso sistema. Então Uhum. a gente pode desligar o eletrônico, mas demora em média 2 horas para o cérebro desacelerar. Então, se a gente insiste em desliga o eletrônico e vai para a cama, por mais que você durma, você não descansa, então você não vai atingir o sono REM. Uhum. Então, não adiantou. É o que eu falo, né? Ficar em celular, ficar em computador, ficar, né, o tempo inteiro, antes de você dormir, de ficar lá ligada, o seu É, sono vai ser complicado. Né? Os adolescentes aí, não precisa nem pois ser é, adolescente, né? Pode ser os pois adultos é. também que ficam aí no celular o tempo inteiro, que fica tentando encontrar caminhos. Ah, eu vou assistir filme, eu vou assistir televisão porque vai me dar sono.
né? Uma TV até dá sono um pouquinho, mas você ficar com ela. Tem gente que dorme com a TV ligada. Então, olha o crime que é com o nosso inconsciente. Imagina, olha que absurdo. Olha, tem uma pessoa que eu já atendi que ela falava para mim, eu comecei a dormir separado porque o meu marido só dorme com a TV ligada e eu não consigo. O que você vai fazer, né? O que você vai fazer? Tem gente que dorme com o celular apitando com o WhatsApp ligado, com o computador para trabalhar. Eu já atendi gente assim e que fica ali com o negócio ligado o tempo todo. Como é que você pensa que você desconecta? Você não desconecta, seu corpo desmaia, mas você não descansa a cabeça. Aí você pode passar 10, 12 horas fazendo de conta que está dormindo, mas você não está descansando. É isso mesmo. Não está relaxando. Por isso de tantos problemas também, né? Tantas coisas estão vindo por aí, né? De tão ligado, né? Eu falo que essa parte eletrônica ajudou muita gente, né? A gente está fazendo hoje live aqui por causa disso, mas também a gente tem que ter um equilíbrio muito grande, porque é muito complicado lidar com tudo isso. Principalmente quando a gente tem filhos, né? Adolescente, criança, é o mais difícil, porque a gente conheceu uma vida sem, né? A gente conheceu uma vida sem eletrônica, né? E estamos Eles aqui. não, Né? Eu até brinco com a minha mãe e eu falo assim, nossa mãe, ainda bem que na minha época não tinha celular. Porque senão, imagina Tava que você ia ficar atrás de mim, né? Que ótimo que não tinha. E que bom que hoje tem, né? Que coisa boa hoje tem, né? Porque hoje a gente consegue controlar mais, né? Enfim. E a gente vai acabando, sei lá, acho que a gente às vezes se perde um pouco nesse mundo. É altamente ansiogênico, né? Sim, sim. Mas, enfim, eu falo que é uma nova parte agora de tudo isso que a gente está passando, né? De saber lidar com tudo isso, né? Nós duas aqui, a gente sabe da vergonha que a gente tinha de ficar falando assim, de fazer live, né? E estamos aqui firmes e fortes, e tudo bem. Tudo nos tá aventurando. tá tudo vibrando na boa. E eu acho que a gente tem mais é que agradecer, né, Cíntia? Da gente estar aqui, da gente ter se conhecido e de poder fazer o melhor para as pessoas. Né? Você com o teu trabalho, eu com o meu, e de uma indicar para a outra. E acho que é assim que as coisas vão evoluindo, as pessoas vão melhorando. Né? Acho que é focar no todo, né? Porque eu falo que às vezes a gente joga toda a responsabilidade no poder que está lá em cima, mas eu não enxergo a mudança de cima para baixo, eu enxergo a mudança de baixo para cima. Quanto mais pessoas tiverem esses conhecimentos que a gente, né, se disponibiliza a compartilhar, que tudo tem uma causa e consequência, que sim tem jeito, que não é porque você não nasceu assim e vai morrer assim, não tem jeito. Tudo tem jeito se você quiser se cuidar. Quanto mais pessoas souberem disso e quanto mais pessoas forem contagiadas com essa ideia, naturalmente nós vamos ser muito mais capazes de eleger pessoas mais capazes, que nos representarão de uma forma muito melhor, né? Então, eu não gosto dessa história, dessa polaridade que foi se formando, mas eu acho que esse autoconhecimento, e quanto mais pessoas estiverem vibrando e entendendo nessa compreensão, mais a gente vai poder caminhar, né? Juntos. Porque não adianta eu estar super bem e eu olhar lá para o meu vizinho tá danado. Não adianta. Sim. Eu acho que essa pandemia veio muito para ensinar isso pra gente. Não adianta. A gente precisa olhar para o outro ali do lado. Nem sempre a gente vai ter vontade, nem sempre a gente vai ter disposição, nem sempre a gente vai ter tempo, né? Nem sempre vai ter paciência, mas é assim, se a gente conseguir mudar um pouquinho por vez, né? É o que eu falo aqui em casa. Eu não quero mudar o mundo, eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas se eu conseguir ajudar uma pessoa, nessa live que a gente fez hoje, se a gente conseguiu ajudar uma pessoa, eu estou feliz da vida. Pois é. Né? Então, acho que é assim, é de pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo todo esse jogo, vai ajudando as pessoas, né? E essas que hoje assistiram aqui com a gente, né? De repente... Comenta com outra pessoa e depois outra pessoa que você vê que, nossa, está empacada em determinado ponto, fala, olha, eu acho que você pode procurar ajuda. E isso vai formando, né? Isso vai formando o que a gente diz, né? Um grande conjunto de pessoas que estão pensando pelo bem, como se ajudar umas às outras. Sim, né? sim. Sem egoísmo, né?
Pois sem é. aquele ego, sem aquela coisa. Pois é, porque não adianta. Trabalhar. Não, não adianta. Olha que bonitinho aqui. Quem foi que escreveu? Aqui a Silvia falou, obrigada. A Valentina, expert em lives. Que bonitinha. A Jo, vocês são ótimas. É a segunda live que assisto com vocês e simplesmente me trouxeram muita informação. Maravilhosa. Olha que linda. Obrigada, Jo. A Mia ajudou. A Kátia, show de live. Adorei. Parabéns, meninas. A Obrigada. Maria, com certeza, ajudou muito. Gente, assim, a gente tem que fazer mais lives aqui, sim. Pois é. Falar de muito mais coisas para ajudar e a gente também aprender, né? Uma com a outra. Então, eu acho que quando a gente eu acho que assim, quando a gente faz live sozinha, tem uma perspectiva. Uhum. Quando a gente faz live em duas, eu acho que a sensação do bate-bola, eu curto. Uhum, eu também Eu gosto. curto essa sensação. As pessoas interagindo assim, muito, né? Conversar com alguém é melhor do que você ficar falando aqui. Pois é. Quem está te ouvindo. Né? Que eu falo, eu amo olhar para o olho da pessoa, entender e compreender como que ela está reagindo. Isso então mesmo. É muito bom, né? Você tá com a outra pessoa ali interagindo. Nossa, e quando tem essa sintonia, é melhor ainda, né? Ó, a Gi escreveu aqui, gosto do humor e vocês duas são ótimas. Que bonitinha. A Gi tá estudando psico. Ó, a Silvia falou que vai marcar uma consulta com você. Silvia, você vai adorar, tá? Tenho certeza que você vai conseguir resolver as outras coisas aí, que você já começou com a constelação, vai lá fazer com a hipnose, com a regressão, que vai ser uma Silvia, ó, nota 10. Depois da pandemia, então, ninguém segura a Silvia. Ó, o meu pequenininho de 17 anos aí mandando coraçãozinho. Ele, que fofo, bonitinho. Meu pequenininho. É o pequenininho, né? Imagina. Gente, foi muito legal bom. essa live, muito, muito leve, super gostosa, assim. Foi muito legal das meninas interagirem, né? De ter várias perguntas e da Cíntia responder assim, com muito amor. Quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha? A Gi. Ela sempre... Não sei, quando a gente descobrir, a gente te conta, tá bom, Gi? A Gi é super novinha e ela manja muito dessas coisas de eletrônica. E toda vez que eu começo, vai cair, porque não sei o quê, porque tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Aí ela fala. Data de idade antiga, alguma coisa assim que ela fala. Fala, Gi, um dia você vai chegar lá. Tomara que chega, se Deus quiser. Mas, Cíntia, eu quero agradecer Obrigada aqui a você. mais uma vez, de coração, por todos os aprendizados que você passou aqui hoje para a gente. Obrigada Foi a vocês. muito legal. É um assunto que eu acho que a gente precisa falar muito mais, né? Porque a gente precisa desmistificar tudo isso, né? Mostrar realmente para as pessoas todos os caminhos que elas têm para realmente serem felizes. Estou muito grata por você estar na minha vida. Muito obrigada a você, querida. A Beth é outra pessoa que eu falo, que eu sempre vou reverenciar, não importa o tempo que passe. Sim. Ela é muito especial. Então, de verdade, muita, muita gratidão, que você tenha muita luz, muita sorte, amém, muitos clientes, que muitos aprendizados, tudo de melhor eu desejo para você. Amém. Que a gente faça muitas mais lives aqui para as meninas. Com certeza. Quem sabe a gente não pensa até um formato diferente. Eu estava até pensando outro dia. Num Zoom da vida aí. Né? Mixar alguma coisa, fazer um grupo de vivência de uma forma diferente. Mixando as coisas. Topam, meninas, a gente fazer aí um grupo de mulheres empoderadas, né? Eu já falei para você, né, gente, que eu quero dar um curso ainda não tem nome, mas é um curso de mostrar todo esse aprendizado das mulheres, tudo que a gente traz, né, lá do útero da mãe. E nós duas juntas aqui, a gente vai bombar, menina, a gente vai ficar famosa daqui a pouco. A gente usa aí uma plataforma, vamos pensar nisso? Assim, vamos. Eu estava pensando outro dia, falei, olha, eu acho que vai ser muito eu comecei lá, né? Eu propus para as meninas, porque às vezes dentro da live eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer num grupo, e aí eu formei um grupo e eu comecei de uma maneira despretensiosa, e esse grupo já se subdividiu em 2, porque um número limite, porque não estava comportando. E às vezes, né, o crescimento em grupo, quanto que a gente vê que às vezes você compartilhar o que você viveu, né, você fala isso, você fala aquilo e o outro escuta,
E o quanto que o grupo ganha, né? O grupo O todo. crescimento de um é o crescimento do outro. Sim, sim. E aquele que estava ali no nosso grupo que vai passar para o outro, né? Da família ou de É, amigos. E é assim que a gente vai fazendo o nosso pouquinho, pouquinho, né? O nosso trabalho é. de formiguinha. Olha lá, né? Muito obrigada, querida. Eu que Vamos agradeço, refletir. meninas. Meninas, obrigada, obrigada de vocês Obrigada estarem com a gente a aqui todo esse todas. tempo. A todas, todas. É muita gratidão. A gente vê quando elas interagem. A gente fica super É feliz, né? gostoso, né? É É muito muito bom. gostoso. Então, é gratidão de coração. A você, Cíntia, a todas aqui que Obrigada a participaram. você. E ó, pode cobrar da gente. A gente vai fazer Vamos um pensar Zoom no... aí bem legal, para todo mundo. Legal. Combinado? Beijo para Tchau, todas querida. vocês. Bom Um descanso. ótimo final de semana. Hoje já é quinta, né? Já está quase Pois é, acabando. quase. Beijo grande Cuidem-se. para todas Tchau, vocês. querida. Fiquem com Deus. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.